Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convidar você a tomar o seu assento, ficar à vontade. Vamos junto, irmão? Você acompanha a gente aí? Glória a Deus. Assim como o irmão já me apresentou, alguns aqui já me conhecem, eu me chamo André, tenho 36 anos de idade, sou casado com a Érica, esposa maravilhosa, onde Deus nos uniu há 11 anos atrás, no altar, e a gente fez uma caminhada de 2 anos, né? No primeiro ano, a gente já iniciou com um propósito. Ela falou, olha, eu quero casar. Eu falei, eu também. Mas o primeiro ano voou. Ela falou, agora nós vamos noivar. Eu falei, já? Nossa, o coração palpitou mais ainda. Chegou a aliança, o nosso namoro iniciou na Capela do Santíssimo, no Maria Imaculada. O nosso noivado foi consagrado, não houve festa, nada. Nosso noivado nós trocamos a aliança de prata pela de ouro na Capela do Santíssimo da Matriz São José, diante de Jesus, e falamos, Senhor, passe à frente. E depois de 1 ano, nós trocamos os lados da aliança com um compromisso agora eterno, no altar do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do altar do nosso Senhor, na paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Hoje a gente tem 2 filhos, a Maria Tereza, de 10 anos, e o Davi, de 6 anos. A gente serve no grupo de oração chamado JPC, Jovens Profetizando Cristo. Hoje aos cuidados do Padre Chicão, ali na paróquia São Paulo Apóstolo, no Nova Michigan, né? Hoje nós vamos estar lá, vou estar ministrando também lá a palavra. Fica o convite para você, depois das 6, não tiver nada, olha para o mozão, olha para a mozona e fala, vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Quem vai estar te esperando lá vai ser Jesus Eucarístico. Iniciamos 7h15 com adoração e encerramos com o louvor final. Então você é convidado a estar com a gente essa noite. Nova Michigan, paróquia do Padre Chicão, do lado do depósito de areia. Facinho, quase em frente à COP lá. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, irmãos. Eu peço licença ao irmão que me passou o tema. Nós vamos ler essa passagem e nós vamos para a passagem do tema central. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 aí. O tema, a esperança de Deus nos enche de paz. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, não estava previsto, irmão, nem está aqui na folha, né? Capítulo 1, no versículo 9. Atos 1, 9. Mas essa palavra está no meu coração desde ontem. E hoje de manhã, após a missa, sentei lá, concluí a oração e o coração ainda está ardendo e nós vamos ler Atos e depois Romanos, capítulo 15, no versículo 13 apenas, tá bom? De Atos, nós vamos para Romanos, capítulo 15, no versículo 13 apenas. Amém? Glória a Deus. Capítulo 15, 13, Romanos lá, tá bom? A palavra de Deus vai dizer em Atos, capítulo 1, no versículo 9, aqui eles estão no Monte das Oliveiras, pela segunda vez junto com Jesus, relatado nas Sagradas Escrituras. O primeiro momento foi um momento de dor, foi um momento de partida, onde Jesus foi separado dos apóstolos para sua sentença, para sua condenação, para o seu julgamento, se assim a gente pode dizer. Então Jesus foi separado numa noite escura, onde ele já tinha sofrido ali, né, toda a expressão de dor, onde os seus poros se abriram e não soltava mais suor, agora estavam soltando sangue, ou seja, a angústia realmente ela foi mortal, onde a física, onde o cientista, onde a medicina vai entender que o que Jesus estava passando no Jardim das Oliveiras naquela noite era uma dor mortal. Então não tinha mais suor, agora era sangue. Era o seu corpo lidando com a dor que ele estava sentindo, transpassando a sua alma. Amém? Mas agora, eles estão de novo nesse mesmo lugar. E agora uma segunda separação vai acontecer, irmãos. Agora nós podemos dizer que não é, aos olhos humanos, uma separação eterna. Ou seja, uma elevação do Cristo. É uma separação, porque o Cristo ressurreto já tinha andado com eles após a sua ressurreição. Cristo permaneceu 50 dias, Pentecostes, 50 dias, Cristo havia permanecido com eles.
Eles já haviam tocado as chagas, orado, comido. Eles já haviam sentado, partilhado com Cristo. Eles já haviam agora experimentado não somente o Cristo mestre, o Cristo pregador. Eles já haviam agora experimentado o Cristo ressurreto. Aquele que venceu a morte no lenho da cruz do Calvário. Aquele que venceu as ciladas do demônio. Aquele que rasgou a nossa condenação. Aquele que rasgou o testamento que nos condenava. Agora eles estão experimentando o Cristo, Rei do Universo, ressurreto. Que alegria, porque veio um afavo ao coração deles. Porque enquanto todos estavam dizendo que era essa... Olha para você ver como a maior mentira do primeiro século foi que o corpo de Cristo foi roubado. Você já ouviu isso? Pilatos mandou espalhar uma mentira, porque foi um milagre muito grande, muito grande. Quem testemunhou o milagre foram os soldados. Após a pedra rolar, eles adormecerem, viram um anjo de luz lá dentro, ou seja, a pedra era grande para homens mover, e ainda mais de ser grande, ela era guardada, a pedra do sepulcro era guardada por soldados romanos com a ordem de ninguém mexer lá. E esses mesmos soldados tiveram que dizer ao seu imperador que realmente algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. E esse algo sobrenatural que aconteceu, que foi a ressurreição de Jesus, não poderia ser anunciado, porque senão um grande escândalo aconteceria. Então foi promulgado que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi roubado. Mas o que prevaleceu há mais de 2000 anos é que realmente ele ressuscitou. Porque o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele sobressai a toda a mentira do Império Romano. E essa verdade ela continua sendo anunciada aos 4 cantos do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então nessa segunda separação, agora os discípulos ansiosos, estamos com ele realmente ressuscitou e é verdade que aconteceu. Porque na primeira eles ficaram com medo, voltaram a pescar, voltaram à vida velha, voltaram para o lago de Genezaré, para o lago onde eles pescavam, eles voltaram a fazer as coisas antigas. Jesus vem até ele, ressuscita, aparece, agora eles ficam confortáveis novamente. Olha, realmente ele ressuscitou, mas agora uma separação vai acontecer e nós vamos ler o que está acontecendo no versículo 19 do capítulo 1 do Atos dos Apóstolos. Vamos pegar a ascensão inteira. Versículo 6, assim reunidos eles, o interrogavam o Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele, não. Não vos pertence a vós saber o tempo nem o momento que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Agora vai lá em Romanos, capítulo 15, no versículo 13. A palavra de Deus vai dizer para nós, continuar dizendo para nós agora através da boca de São Paulo, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. A palavra do Senhor. Eu quero convidar você a aplaudir, irmão, essa palavra poderosa, santa, bendita, Senhor, é a tua palavra. Espada de dois gumes que nessa manhã, outra vez, vem de encontro ao nosso coração. Irmãos, quando eu lia esse texto, e de acordo com o tema, a esperança, por que eu li o texto de Atos 1? Porque a primeira pregação da comunidade de Jesus era o anúncio que veio da onde? Um anúncio que veio do céu.
Esse mesmo Jesus que você viu, que vós viste subir, ele voltará novamente. Ou seja, o que os anjos deixaram, o que o céu deixou garantido, Jesus já tinha dito. Agora o céu está testificando, o céu está garantindo. O que o céu está fazendo nesse exato momento no coração de nós, seres humanos carnais? O céu está gerando uma expectativa na humanidade. O céu está gerando uma expectativa. Mas, irmãos, tudo que vem do céu é verdadeiro. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, o céu está dizendo, esse mesmo Jesus ressurreto que venceu a morte, que está chagado, subiu aos céus, elevado numa nuvem, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ou seja, irmão, o céu está dizendo agora para os 120 homens que estavam no Monte das Oliveiras, aonde Jesus havia passado a sua dor, aonde Jesus havia se apartado, ali, quando Jesus foi apartado dos homens, não houve, irmão, retorno de quando ele seria julgado e se ele seria solto. Ou seja, a certeza dos homens era que Jesus estava indo ser morto. Quando Jesus foi tirado dos 12 naquela noite, ele não voltaria vivo, e ele não voltou, meu irmão, em carne e sangue, simplesmente liberto pela boca do imperador, não. Mas ele voltou ressurreto. E ali Deus deu a garantia de que todas as vezes que ele se apartava, ele voltava, irmão. Jesus nunca abandona aquele que anda com ele. Nunca! E de repente agora os homens estão vendo Jesus vir novamente. Que dor! Vai para onde? Vai fazer o quê? E agora como que a gente vai caminhar nessa terra de mais de perseguição? E de repente o céu manda a notícia, fica tranquilo. Esse mesmo Jesus que sobe irá voltar. Ele vai voltar. Ou seja, não é para parar. Não é para parar de anunciar. Não é para parar de pregar. Não é para parar de ir atrás das almas. Não é para parar de contar os seus prodígios. Não é para parar de contar os seus feitos. Não é para parar, não é para parar, não é para parar, irmão. Não é. Esse era o anúncio, a primeira pregação dos cristãos. Seja batizado, convertendo no Evangelho e credes no Senhor Jesus. Ou seja, Maranata, Ele está por vir. E era esse anúncio, irmão, que gerava conversão em multidões. Era esse anúncio que trazia almas para a comunidade, para os grupos de orações da igreja primitiva. Você acha que não acontecia? Grupo de oração, grupo de partilha, claro que acontecia. Você acha que os discípulos ficavam em paz depois de celebrar a ceia dos cristãos da igreja primitiva? Não! Quando eles celebravam, se retiravam, as multidões iam atrás dele. João com aproximadamente 90 anos, sem dente na boca, cansado, meu irmão. As pessoas faziam fila ao derredor dele para pedir apenas a bênção. Eles não tiveram paz. Tem uma canção que diz assim: Príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz. Eu só descanso nele, né? Eu só descanso nele. Ele roubou a minha paz. É isso que acontece com nós servos. Todos nós somos servos perseverantes. Ele roubou a nossa paz. Eu queria estar numa praia agora, ele roubou a nossa paz. Eu queria estar no churrasco de família, ele roubou a nossa paz. Eu queria estar no café da manhã com a minha esposa, ou com o meu esposo que não caminha comigo, ou que não está aqui hoje, ele roubou a minha paz. Eu queria estar com os meus filhos, ele roubou a minha paz. Eu queria, mas aí você olha para o eu queria e você decidiu pelo que ele quer para você. Você decidiu pelo que ele quer para a sua comunidade. Você decidiu pelo que ele quer, pelo que ele fez, pelo que ele é na tua história. Eu não consigo parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Há quem diga, irmão, nós temos uma dívida eterna com Jesus. Façamos o que nós temos que fazer e nunca pagaremos o que ele fez por nós no lenho da cruz. Nunca. Então os discípulos saem do Monte das Oliveiras com uma esperança. Ele vai voltar. E essa esperança, ela segue os discípulos ao longo
de toda a pregação. Ela segue os discípulos ao longo... Vamos, irmão, junto no violão? Vamos estar filmando ali, vamos pregar junto. Deus está aqui, irmãos. Ele está aqui. O Deus da esperança está nesse lugar. Ele está conosco nessa manhã. Ele está conosco. Vai dizer, irmãos, que esperança que é essa, André, que me alimenta? Que esperança que é essa que me faz permanecer, irmão? Toda esperança ela é acompanhada de uma promessa. Essa foi a promessa do céu, dos anjos, ele vai voltar. Mas o tema é a esperança de Deus nos enche de paz. Que promessa é essa que Deus fez conosco e que nos transforma a sorrir em momento de dor? Que promessa é essa que Deus fez conosco que nos faz sorrir quando está doendo, irmão? Que promessa é essa que das inúmeras vezes a gente vê o esposo da outra voltando para a igreja, mas o meu esposo não voltou? Que promessa que é essa que a gente vê o irmão que sai da perseverança agora já está pregando, mas eu ainda estou quieto no banco? Que promessa que é essa, irmão? Que um dia liberaram na minha vida e falaram: olha, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser profeta, profetiza, ministra do Senhor, ministra de cura, ministra de libertação, mas ainda nada aconteceu. Que promessa que é essa, irmão? Que há tempos liberaram que o meu filho ia sair das drogas. Eu oro para tantas mães e tantos filhos saem da droga, mas o meu está na droga. Sabe o que acontece conosco, cristão? Da renovação carismática católica? Que nem o Santos falou, que é a intimidade com a palavra. Irmão, como é lindo ver a história de Abraão. Abraão, ele estava no meio da bagunça da casa do pai dele, Taré. O pai dele construía ídolos. Um dia o pai dele foi viajar e falou assim: olha, cuida dos ídolos aí, meu filho. Abraão olhou e falou assim: cuidar dos ídolos. Abraão catou os ídolos e falou assim: meu pai do céu. Abraão quebrou tudo, destruiu tudo os ídolos. De repente, o pai dele chegou e falou o que aconteceu. Ele falou: eles estavam tudo brigando aí, pai. Quebrou tudo a casa. E o pai dele falou: não, mas eles não podem, eles são Paulo. Eu falei: então como são deuses? Olha só. Como que eles são deuses se são pau, madeira? E Taré, o pai dele ficou olhando assim, indagando, e de repente a comunidade inteira foi para cima de Taré. Deus olhou para Abraão, para a astúcia de Abraão ainda, Abraão já era velho. Olhou para ele e falou assim: você é diferente, sai daí. Pega a sua esposa, pega o seu sobrinho, sai dessa terra, deixa essa terra e vai para onde eu te enviar. Abraão, irmão, sem saber de nada, Abraão era filho de um homem construidor de ídolos. Alcançado por Deus, aonde ele estava, irmão, ele fechou os olhos e foi. Pegou a sua casa, pegou a sua família, igual acontece na nossa conversão. Quando a gente encontra Jesus, nós não quer nem saber, nós pega os nossos filhos, pega o esposo, pega todo mundo, acabou, arranca os DVD, arranca o CD, arranca a roupa curta, arranca tudo de casa e fala: agora aqui, o altar não é mais do diabo, o altar a quem nós devemos honra, glória e poder se chama Jesus de Nazaré, é só dele. É igualzinho, irmão. E é uma promessa, Jesus vai, ele vai arrancando a gente daquela terra de desgraça e fala: eu tenho uma terra prometida para você. Eu tenho uma Canaã que emana leite e mel. A palavra vai dizer que Abraão começou a andar aproximadamente 22 anos no meio do deserto, irmão. Deus visita Abraão e a espécie de 3 anjos. Deus tinha uma promessa, Abraão tinha falado: olha, minha esposa é velha, eu sou de idade avançada, ela é estéril, eu não posso ter filho. Deus falou: olha, você vai ser pai de multidões. Depois de 22 anos, irmão, 22 anos, no meio do deserto como nômade, Deus visita aquele moço que tinha uma promessa. E quando Deus visita aquele moço, ele ainda não tinha recebido a sua promessa. Mas ele tinha esperança. Ele esperava no Deus das promessas. E de repente, quando o anjo visitou, olhou, Abraão acolhe os anjos, acolhe Deus. Livro de Gênesis, lê lá. E quando ele acolhe, ele olha para aquela situação e: Deus, não tem ninguém aqui ainda, não chegou. Depois de 22 anos, daí Deus olha para ele e fala: fica tranquilo, filho, que no ano que vem, quando eu passar aqui de novo, ela vai estar grávida. Irmão, é 22 anos caminhando com Deus sem receber a promessa. É 22 anos sem receber a promessa. Como permanecer firme em 22 anos, irmãos? Como nômade no deserto. Olha para as estrelas,
A sua geração será maior do que as estrelas. Olha para as areias, Senhor, não dá para contar. A sua geração será maior. E quando a gente olha para Abraão, para a história de Abraão, Abraão morreu só com um filho. 2 filhos, né? Ismael e Isaque. Quando a gente olha para a vida de Abraão, irmão, o único pedaço de terra que ele tinha, que ele comprou, que ele pagou, foi o túmulo que ele enterrou a esposa dele e depois ele foi enterrado, mas Deus falou que ele seria pai de multidões. Mas o que fez Abraão permanecer? Sabe o que é interessante? Renovação carismática católica. Membros da Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto Jesus não vem, enquanto Ele não pisa nessa terra gloriosa, irmãos, qual é a expectativa que nós o esperamos? Enquanto a promessa não acontece. Sabe o que é interessante nos 22 anos que Isaac não tinha chego na vida de Abraão? É que Deus conseguiu um amigo. Deus encontrou um amigo. Deus encontrou um amigo. Deus estava passeando na terra, podia se achegar à tenda de Abraão. Abraão não ia cobrar Deus, olha, eu ainda não tenho a promessa. Não, Abraão ia acolher o Senhor. Pode entrar, Senhor, come comigo, senta comigo. Pode entrar, Senhor, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma moça que trabalhou comigo nesse final de ano, como freelancer lá em Taubaté. Ela falou que viu uma experiência de uma moça na Canção Nova, uma irmã que está pregando pra caramba, e que ela falou, olha, Senhor, hoje eu quero tomar café contigo. André, eu ouvi a pregação dela e o mendigo apareceu e foi tomar café. Eu falei, o que você fez? Eu falei, eu fiz a mesma coisa, levantei de manhã e falei, Senhor, hoje eu quero tomar café contigo. Eu falei, você é doida, Marli? Ela falou, sério? Eu falei, é. E aí, Marli, o que aconteceu? Eu desci do ônibus, a primeira coisa que aconteceu, o mendigo desviou de 5 pessoas, veio na minha reta e falou, moça, me paga um café! André, eu fiquei com medo e não paguei um café. Às vezes a gente não espera que realmente Deus vai bater na nossa tenda. Sabe? A gente vê as experiências do outro, a gente quer, mas quando acontece, a gente não quer. Não é verdade? O que nós estamos esperando para o nosso ministério? O que você está esperando para o seu ministério? Quem é que é pregador? Levanta a mão. Pregador. Glória a Deus. Deus vai levantar mais pregador aqui, hein? Em nome de Jesus. Quem é que é intercessor? Levanta a mão. Cura e libertação. Levanta a mão. Nossa Senhora, ô glória. Ministério das Artes aí, música. Música tá ali, né, irmão? Das crianças, quem é que é? Glória a Deus. Quem é que é servo? Levanta a mão. Todos. Perseverantes. Glória a Deus. O que você espera do seu servir no grupo de oração? Jesus, ele pode bater a qualquer momento no seu ministério e falar assim. Jesus já entrou na sua pregação, irmão, quando você estava pregando? Já aconteceu? Isso. Ele roubar a sua pregação e falar, deixa comigo agora. E na condução de oração? Não é rasgar tudo, né, irmão? Agora é eu que vou falar. A sua condução de oração, ministrando na vida da pessoa, você começa, mas de repente Deus fala, não, filho, tá, tem que consertar isso aqui, fala para ela. Fala para ele. Porque no livro de Apocalipse está lá, eis que eu estou à porta aí e bato. Se você deixar, se você abrir, eu vou entrar. Você há. Vai dizer, irmãos, nas virgens prudentes que elas esperavam o noivo. Esperavam sentada? Não, elas foram no depósito, encheram as lamparinas de azeite. Uma conversou com a outra e falou, olha, vou pegar. Algumas falaram, vou pegar a reserva. Outras falaram, não precisa. E foram, irmão, 5 com reserva e 5 sem reserva. As 5 com reserva, irmão, na hora que acabou ali o azeite da lamparina, elas colocaram mais e falaram, nós vamos até o final. Porque elas esperavam o noivo. E qual que era a função, irmão, das prudentes? Era iluminar o caminho para que o noivo viesse se encontrar com a noiva. Quem é a noiva do Cristo? A igreja. Qual é a nossa função? É ter as reservas, é esperar. A qualquer momento, ele vai vir no seu cavalo branco, vestido de linho, com as suas vestes resplandecentes, com os seus olhos chamegando fogo. É onde ele pisar, a terra inteira vai se derreter. Ele está descendo, é desejar isso. Sabe qual é a política na loja que eu trabalho em Taubaté? O dono vai lá poucas vezes, o dono é o meu cunhado. Eu falei para ele perguntou assim, como que vocês esperam? O que vocês esperam da loja? O que vocês esperam quando que eu vá? Eu ouvi todos falarem, eu falei para ele assim, ó, a gente espera você igual esperando Jesus Cristo. Aí ele olhou, como assim? Eu falei, eu não sei que hora que você vai lá.
Então é assim que eu partilho com as meninas que eu trabalho. Eu trabalho na loja feminina lá em Taubaté, faz 7 anos que eu estou lá. Trabalhemos esperando o nosso patrão como se esperando o Cristo. Lá tem evangélico, espírita. Estou aprendendo como se esperar o Cristo. Então eu tenho que fazer direito, eu tenho que fazer certo, Como que você vive o seu dia? Como que você vive o seu servir? Ou seja, se eu espero o Cristo, é como as virgens prudentes, eu espero com o coração cheio de alegria. E de repente aquele que está vagando pela estrada, o que você está fazendo? Eu estou esperando o Cristo, mas quando ele falou que vai vir, eu não sei, mas ele vai voltar. O anúncio do Jardim das Oliveiras, Atos capítulo 1, ele vai voltar, e quando ele voltar eu quero vê-lo, eu quero tê-lo, eu quero estar com ele. Ela vai olhar para a vida dela, ele vai olhar para a vida dele e vai falar assim, então deixa. Tem uma funcionária lá, ela está de atestado médico. Ela falou, André, queria tanto me casar. Eu falei, mas o que te impede? Ele falou, meu esposo é evangélico. Eu falei, não, isso não impede não. Ela falou, você está brincando? Eu falei, não, vou rezar em 1 ano. Tem lá uma caderneta de oração lá no meu trabalho. É funcionário, é cliente, é todo mundo lá. Vamos orar? Há 2 anos atrás, recebemos o convite, sabe do quê? Do casamento na igreja católica dela com o esposo dela. Ela comungou. Ela estava com saudade de Jesus Eucarístico. Apaixonada por Nossa Senhora. Eu falei, agora vai devagar, meu irmão, vai tranquilo, vai com calma, que Nossa Senhora vai pegar ele. Nós temos que esperar, irmão. O que você espera do seu ministério? O que você espera? Sabe o que acontece conosco, irmão? Nós nos cansamos das promessas, não é verdade? Nós nos fadigamos das promessas do Senhor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1818. A esperança protege contra o desânimo. E o desânimo, quem é desanimado é alguém que não tem ânimo na alma. É alguém que está entregue, irmão. Eu não acredito mais. Já pensou, irmão? Quantos meus filhos eu não acredito mais no meu filho, não acredito no meu esposo, eu não acredito. Quantas pessoas não se achegam até nós. E muito mais, irmão, nós mesmos não acreditamos no nosso ministério. Nós nos cansamos, mas deixa eu te dizer, a confiança protege contra o desânimo. Contra o desânimo. Minha mãe orou por mim 6 anos, na droga, na sarjeta. O menino que orava pela conversão do pai, minha mãe casou com o meu pai, irmão. Com meu pai alcoolizado, minha irmã. Meu pai entrou no altar alcoolizado. Eu falava, mãe, como que a senhora aguenta o meu pai? Cheiro de azedo dentro do quarto. De repente o menino que orava com a mãe agora está junto com o pai no bar. Eu troquei o altar, o lugar da família, o altar da Eucaristia por uma mesa de cachaça com meu pai. E a minha mãe não desanimou, eu ia lá ali jejuando, eu cruzava com ela às 6 horas da manhã, a porta da nossa casa, eu vindo da farra e ela vindo da montanha, que igual o irmão profetizou aqui. Às vezes a gente se acomoda na intercessão e no grupo de oração e a gente não quer mais, mas a gente quer que aconteça mais. A gente não levanta com o feijão na madrugada, a gente não adora o Senhor a mais das quintas-feiras, a gente não vai a mais da missa, só na dominical. Mas você tem saúde, está tudo legal, pergunta para um enfermo acamado que recebe a Eucaristia da mão de um ministro. Se ele não queria, se ele pudesse, ele ia mais vezes no Santíssimo. Pergunta, irmão. Pergunta. E hoje a gente tem condição de viver esse a mais e a gente não vive esse a mais. Não vive. A gente não vive esse a mais. Mas a gente quer a mais. E um dia, minha mãe me deu um bom dia. O que aconteceu comigo? Falei, que bom dia que eu vou ter. 50 gramas de maconha, de chavei tudinho, joguei na grama. Falei, eu quero o bom dia que essa mulher está me desejando da cama dela. Deitada, de manhã. Joguei tudo fora. Passou uma semana, Jesus entrou na minha casa sentado através de uma pessoa. Minha mãe passou comigo 6 anos nas trevas, visitando as biqueiras que eu andava. Com meu pai, mais de 20 anos no alcoolismo. A gente trazia nosso pai para casa. E de repente, agora o André está voltando para Deus. Minha mãe falava assim para mim, você não é das trevas, você é filho da luz. Um dia você vai ser pregador do Evangelho, você vai anunciar aquilo que ele vai fazer na tua história e na tua vida. Ela olhava nos meus olhos, alcoolizado, drogado, bagunçado, zoado, fedido. E ela falava, você não é esse menino. Você é um menino que Deus fez. E isso aconteceu na minha vida. Minha mãe olhava para o meu pai e falava, você não é esse homem que eu recebi no altar. Eu esperei, Deus me deu o homem que ele quis. Minha mãe recebe o meu pai no altar alcoolizado. Minha mãe, há 6 anos atrás, devolve o meu pai para o altar celestial em estado de graça há mais de 3 anos. Meu pai não bebia mais cachaça.
Meu pai foi tomado. A minha mãe esperou e viu. Hoje a dona Cida tem Alzheimer avançado, eu sento do lado dela, ela não sabe quem é o André, mas a minha mãe sempre me lembra de algo sobrenatural. Sentado na casa dela, no sofá dela, na casa dela, no número, o endereço que é dela, ela vira para mim e fala assim: a mãe precisa ir embora. Eu quero voltar para casa. Mas quando a minha mãe era sã em consciência, ela sempre dizia: filho, você não é filho dessa terra, o seu endereço é o céu. E a mãe é apaixonada pelo céu. E essa enfermidade me fez lembrar que eu não sou filho dessa terra, que eu não sou dessa terra. Essa enfermidade me fez lembrar de uma mulher apaixonada pelo céu, que espera ansiosamente se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você tem esperado? O que você espera do seu ministério? Qual é a alegria que você leva no rosto? O catecismo da Igreja Católica ainda continua. Esperança. A esperança protege contra o desânimo. Dá alento a todo esmorecido. Dá alento a todo esmorecido. Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Por que que a esperança ela faz tudo isso? Porque ela é uma virtude teologal. Ela é uma virtude. Existem os vícios que nos faz descer de escorregador para o inferno, mas existem as virtudes que nos faz subir a escada da santidade e alcançar o céu. A esperança é uma virtude, meu irmão, dentro da igreja, espalhada aos nossos corações das três teologais: fé, caridade. A esperança é aquela que dilata o nosso coração a respeito das promessas. Esse pão é o que? Esse pão é o pão vivo descido do céu, e todo aquele que comer desse pão terá a vida eterna. Todo aquele que beber esse cálice terá a vida eterna, terá parte comigo. Não é simbolismo, meu irmão, é a presença real dele prometida. Vida eterna a todo aquele que come desse pão e a todo aquele que bebe desse vinho, porque o pão não é pão e o vinho não é vinho, mas é transubstanciado. Agora o pão é corpo e o vinho é sangue. Quem come, quem bebe tem parte com ele, e tendo parte com ele terá a vida eterna. Foi ele que nos prometeu. Foi Jesus quem nos prometeu a maior promessa. E agora a gente olha para Abraão, que alcança o seu filho Isaque. Esperei, alcancei o meu filho. Aí no meio do caminho Deus falou assim: será que a gente ainda está em primeiro lugar na vida dele? Será que a gente pode bater na casa dele, vai ter café para nós? Será que a gente pode bater lá, ou ele vai estar bajulando Isaque? Abraão, entrega o seu filho para mim. Aí a gente olha para o nosso ministério, a gente olha para a nossa família, a gente olha para a nossa casa, a gente olha para tudo aquilo que Deus fez, e a gente esquece daquilo que Deus é. A gente não espera mais em Deus com alegria. Irmãos, quantos servos, ano passado estava servindo com outros irmãos, a outros irmãos, e os irmãos levando a mala de alguns irmãos, falando: eu estou de saco cheio, olhando aquilo, foi Senhor Jesus, servindo. A gente não tem servido com alegria mais, porque a gente não tem esperado mais. E se a gente não tem esperado mais, ele não tem sido na nossa vida. O nosso coração não tem se dilatado. A esperança dilata o coração. Santa Gema Galgani tinha o coração dilatado. São Felipe Neri tinha as costelas quebradas porque o coração dele era inchado. Quantos santos não têm o seu coração intacto até hoje? A gente não tem esperado mais em Deus, com essa alegria, com essa expectativa. A gente não tem mais esperado no Senhor. Romanos, capítulo 8, no versículo 26, vai dizer assim: o Espírito, mesma carta a Romanos, o Espírito ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Ou seja, qual é a fraqueza hoje, irmão, de nós servos? É a fraqueza de nós não esperarmos mais a promessa do Senhor. A gente vai ao nosso grupo de oração, chega lá no grupo de oração, tem 10, tem 15, tem 20 pessoas, tá bom, tá tudo certo. Não, irmão. Tem grupo de oração aí que eu ia, irmão, os irmãos colocavam a cadeira, eu falei: vocês não tem mais cadeira? Ah, irmão, não precisa pôr porque não vem mais ninguém. Eu falei: não, coloca tudo. Espera os irmãos, irmão, enche a igreja.
Nós não esperamos mais, irmãos. O que Cristo fazia? Cristo pregava na sinagoga, não, a sinagoga não cabe. Cristo pregava na casa de Pedro, a casa de Pedro não cabia. A casa de João Marcos não cabia. Para onde que ele foi, irmão? Ele foi para as montanhas e de repente era multidões, 1, 2, 3 dias com ele. E o que acontecia? Senhor, nós não podemos dispensar a multidão agora. Evangelho de São João, capítulo 6, multiplicação dos pães. O que nós fazemos? De repente veio uma criança que poderia comer os seus 5 pães, poderia comer os seus 2 peixes, mas ela esperava naquele rabino barbado, mestres, aonde a multidão seguia, falava, se eu levar os meus 5 pães, os meus 2 peixes, esse homem vai multiplicar e vai alimentar todos. Esse homem que nos trouxe aqui para o deserto. O menininho chega com 5 pães, chega com 2 peixes, nem os apóstolos acreditavam, Senhor, não dá para fazer nada com isso aqui. E não tem padaria perto mais. Jesus dá glórias ao Pai e manda os discípulos distribuir. Um menino com 5 pães e 2 peixes ensinou para nós, no ano de 2025, que aquilo que está dentro de você, Jesus pode multiplicar e alimentar multidões. Aquilo que está dentro do seu coração não é pouco, pode esperar mais. André, mas eu não tenho 5 pães, são 4, dá os 4. André, eu não tenho 4, eu tenho 1,5, dá 1,5. André, eu tenho 1 só, dá para Deus, ele multiplica, ele faz o que ele quiser. André, eu não tenho 2 peixes, eu tenho 1, dá 1 peixe para o Senhor, irmão. E espere e confia nele. Ele há de alimentar a tua casa, ele há de alimentar o teu grupo de oração, ele há de alimentar as almas que se achegam até você, irmão. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar para o outro. Vai dizer os santos da igreja. Nós esperamos tanta coisa. Tanta coisa. Você já chorou pelas almas dessa semana do seu grupo de oração? Chorou? Senhor, converte, Jesus. Muda. Na intercessão, a oração, Senhor, converte. Você já orou? O que nós estamos esperando? Senhor, manda a gente, manda. Não, irmão, não é para inchar. Não. Não é para inchar o grupo de oração, não, irmão. É para encher com pessoas batizadas no Espírito. Nós não estamos esperando mais. Nós não estamos, olha, Jesus Cristo vai voltar. Às vezes a gente até anuncia que ele vai voltar, né, Ayrton? Nós até fala, olha, Jesus Cristo vai voltar, mas nós não estamos esperando ele. Não estamos, irmão. Nós não estamos esperando ele. Não permanece no seu casamento, segura ele, segura ela, não, conversa com o padre, procura o diácono, vai, não desiste, não abandona, não chuta o balde, vai atrás do filho, não deixa ele. Acabei de sair da missa às 7 horas da manhã, um pai procurando o seu enteado, nem era filho dele, filho de consideração, na praça da 1º de maio, lá no Novo Horizonte, eu e a minha filha, e um irmão ali, jogado ali no banco, com dinheiro embaixo, eu acordei ele, irmão, olha, seu dinheiro tá aí, tá, ele pegou o dinheiro, e o homem ficou olhando. Eu pensei que ele falou que o dinheiro não era dele. Não, ele falou que é dele, meu senhor. Meu senhor, o que você está fazendo? Eu estou procurando o meu filho. Desde ontem não atende o celular. Eu virei para ele e falei, não desista dele. Não desista dele. Ele falou, eu não sei onde ele está. Eu falei, o senhor vai encontrar ele. Em nome de Jesus, não desista do seu filho. A esperança não pode morrer no nosso coração. A esperança não pode morrer no nosso coração por uma alma que seja. A esperança não pode morrer, irmão, no nosso coração. Você está vendo que é o grupo de oração. Você está vendo que é o servo, que é o irmão do lado, o irmão da direita. Não está legal o servo, não está legal o amigo. A esperança não pode morrer. Está desempregado, o que você precisa. Está enfermo, o que você precisa. A esperança não pode morrer, irmão. Está acabando o azeite do irmão do lado. A esperança não pode morrer, irmão. Fala para ele, enche a sua lamparina. Jesus está voltando. Não arreda o pé da igreja. Não larga da igreja. O seu esposo vai entrar com você um dia ali. E para nós orar, irmãos, existe uma mulher no grupo de oração que eu participo chamada Dona Creuza. A Dona Creuza chegou em mim em dezembro. Ela falou assim, André, eu estava dormindo. Eu falei, o que tem, Dona Creuza, com isso? Não, eu estava dormindo e uma voz entrou dentro do meu quarto e falou assim, planta para ele. Eu falei, plantar o quê? Planta para ele. Eu voltei a dormir e falei, plantar o quê? De repente acordei, planta para o André. Ela levantou e falou, Zé, Deus está mandando eu plantar para o André, mas não sei o que é, Zé. Aí o Zé falou para ela assim, olha, pergunta para ele. Ela voltou a dormir e falou, planta o incenso para o André. Ela foi, acordou, plantou um ramo. Mas ela não me entregou.
No último domingo de dezembro, que foi o grupo de oração, no penúltimo domingo, Deus visitou ela de novo e falou assim: agora você precisa entregar para o André. Deus sabe o quanto que eu gosto de incenso. Deus sabe o quanto que eu sou apaixonado por incenso. Eu preparei essa pregação diante de um presente dado por Deus. O incenso, para mim, representa adoração. E todas as vezes que eu olho para aquela arvinha que eu tenho em casa, eu falo para Deus, como que está a minha intimidade com o Senhor? Como que eu tenho esperado do Senhor? Eu ganhei um presente de Deus, mas qual foi o presente que Deus te deu que você está cuidando hoje? Qual foi o presente que Deus colocou nas suas mãos? A sua casa, a sua família, o seu ministério. O que você tem esperado do seu ministério? Essa mesma mulher, ela chegou no grupo de oração como perseverante. Ela falou: meu esposo não deixa eu participar do grupo de oração. Ele não gosta que eu venha, então eu venho uma vez por mês. Eu falei: continua. Posso? Eu falei: pode. Na época que eu era coordenador, de repente ela falou assim: o Zé tá pegando muito no meu pé. Eu falei: sério, não desista, não abandona. E de repente ela falou assim: o Zé falou para mim que quer se confessar. Eu falei: pega firme. O Zé falou que eu posso entrar na perseverança. Eu falei: pega firme. O Zé falou que vai me trazer no grupo de oração, mas para mim não ficar no final da oração, eu falei: deixa, vai embora com o Zé. O Zé falou que vai me deixar no portão e me buscar, mas agora o Zé falou que vai ficar dentro do carro, no estacionamento do grupo de oração. Eu falei: continua, dona Creuza. Um dia eu falei: vamos rezar o rosário. Sabe o que aquela mulher fez, irmão? Ela rezou o rosário inteiro de joelho. Eu perguntei para ela, toda vez assim, ó, falou comigo, é. E de repente ela falou assim: o Zé falou que vai descer hoje, vai participar do grupo de oração. O Zé é um participante ativo do grupo de oração hoje. É um homem que leva a esposa, anda com a esposa, participa da Santa Missa, porque ela esperou em Deus, irmão. E a dona Creuza, ela é testemunha de esperança para nós. Você não pode abandonar. Chega de desânimo. Romanos vai dizer: o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. É manhã de dilatar a nossa alma, meu irmão. É manhã de você dilatar o seu coração de novo no Espírito. É amanhã de você reconhecer e relembrar as promessas de Deus que Ele fez para a sua vida e para o seu ministério. Eu quero convidar você, fica de pé nessa manhã, irmão. Se levanta desse banco nessa manhã, esse banco que te esperava. Sabe por que os homens colocam banco na igreja, irmão? Sabe por que temos banco na igreja? Que maravilha, né? Esse banco, ele é digno dos filhos de Deus, ele é digno de você. Esse banco foi colocado para mim e você participar do santo banquete, da Eucaristia, da palavra, irmão. Esse banco, ele é digno de nos aguardar. Foi para isso que foi colocado, mas também para nos alimentar e sairmos dessa igreja alimentados e alimentar uma geração. Há quanto tempo? Coloca a mão no seu coração. Desesperança. Deus colocava no meu coração ontem à tarde. Pessoas que não esperavam mais em Deus. Pessoas incrédulas do poder de Deus. André, tudo isso, não. A situação que está na sua casa, você olhava para Deus e falava: eu vou, mas acho que não tem mais jeito, Senhor. Coloca a mão no seu coração, irmão. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Pessoas que não oravam mais, irmãos. Pessoas que não oravam mais. O Senhor me mostra a árvore de incenso na mesa da minha casa agora, do jeito que eu a deixei. Incenso significa intimidade. Pessoas que não tinham intimidade mais com Ele, porque você não esperava mais nele. Servos que não sorriam mais, porque você olhava para a sua vida e falava: eu não tenho motivo. Eu até vou nesse encontro nesse dia, mas eu não tenho motivo mais. Eu estou quase largando o grupo de oração. O Senhor me mostra servos indo, dando as costas para o grupo de oração. E nessa manhã, Deus está te trazendo de volta e dilatando o seu coração de novo com uma esperança da ressurreição, uma esperança da vida eterna, uma esperança do Espírito nessa manhã. Deus está dizendo: aqui é o seu lugar. Ore em Espírito agora. Não, ore em Espírito. Isso. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza, em auxílio da tua fraqueza que você desconhece.
fraqueza que você não sabe que tem, o desânimo de rezar o terço, o desânimo de se apegar a Nossa Senhora, fraquezas que você tem e desconhece nessa manhã está caindo por terra. Você não esperava mais. Sabe por que nós sorríamos mais, irmãos? É porque nós não esperávamos que Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmão. Vem dilatar o nosso coração nessa manhã, Espírito Santo, com alegria, da esperança da salvação. Nessa manhã nós pedimos, Espírito Santo de Deus, pelo anúncio do poder da palavra, que o Senhor venha nos inflamar de novo e desejosos a aguardar o Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, nos ajuntemos com os irmãos que aqui não estão, trazemos-nos para a casa do Senhor, para esperar a vinda gloriosa do nosso amado. Vem, Espírito de Deus, enche-nos dessa manhã. Nos enche outra vez. Outra vez.